Na estrada do trabalho seguro, somos o norte, o seu porto seguro. Documentos prontos, tudo é alinhado. Com a Consultex o futuro é planejado. Segurança é o nosso lema. No meio ambiente não tem dilema. Sua empresa pronta pra avançar. Com a Consultex você vai brilhar. Oi, gente, aqui é o Rafael da Consultec, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje nós vamos estudar o anexo 3 da NR35, que trata sobre o uso de escadas de uso individual. Essa portaria foi aprovada em 2 de outubro de 2025 e este anexo passa a entrar em vigor a partir de 2 de janeiro de 2026. Hoje, dia 29 de outubro, então ainda tem um tempo para que este anexo entre em vigor. O anexo 3 da NR35, foi aprovado pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 1860, de 2 de outubro de 2025. Então, ela é dividida da seguinte forma: tem os objetivos, campo de aplicação, classificação das escadas de uso individual, planejamento, capacitação e requisitos mínimos para segurança nas operações e atividades com o uso de escadas individuais, ou escada individual, ou também ainda o uso individual da escada. O objetivo é estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para a utilização de escadas, como de acesso ou como postos de trabalho, no trabalho em altura. Lembrando que isso daqui é um complemento do treinamento, do curso da NR35 em si. Primeiro nós vamos aqui alguns conceitos. Aqui está um modelo de escada de uso individual. Então a gente precisa entender aqui as colunas da escada. A gente chama aqui o nome de montante, e os degraus, degraus fixos aí aos montantes. Aqui tem uma borracha antiderrapante, um distanciamento mínimo entre um montante e outro e também uma distância mínima entre degraus. E também um comprimento máximo, que a gente vai ver aqui no decorrer dos slides. Mas a primeiro momento aí a gente precisa ter em mente: esse daqui é um modelo de escada e a escada é dividida da seguinte forma: ela tem os montantes laterais e os degraus. Bom, primeiro passo aqui, regra número 1 do uso de escadas: nunca, em hipótese alguma, trabalhar no último degrau. Na verdade, isso aqui não é nenhum degrau para se trabalhar, mas você tem aí, temos a imagem de dois trabalhadores aí, um com o pé no último, outro no penúltimo, nos degraus aí. Aqui perde totalmente a estabilidade da escada, O trabalhador fica totalmente exposto aí ao risco de queda. O campo de aplicação do anexo 3, aplica-se ao disposto nesse anexo as escadas de uso individual, assim como a gente já comentou. O campo de aplicação não alcança as escadas de uso coletivo. Esse anexo não altera os requisitos específicos sobre o tema estabelecido nas demais normas regulamentadoras, respeitando o campo de aplicação de cada NR. Mais para frente aqui, no decorrer dos slides, a gente vai ver um pouco sobre NR18 também. Então, lembrando aqui que esse anexo não altera requisitos específicos sobre tema estabelecido em demais NRs. Vamos ver esse vídeo aqui, trabalhadores, eles estão fazendo a movimentação aqui de uma máquina de ar-condicionado. Um trabalhador está apoiado na estrutura,
Um está numa escada, o outro não dá para saber direito onde que está. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, tá aí, os trabalhadores, né, desenvolvendo atividade totalmente irregular, né, resultou aí em algumas escoriações, né, sem ponto de ancoragem, sem cinto de segurança, que ali nem tem local, né, para ponto de ancoragem, mas a escada não estava fixada, né, trabalhando ali nos últimos degraus, o trabalhador de cima ali apoiado sobre a estrutura, né, então tudo para dar errado no uso de escada individual. Vamos ver no próximo slide. Preste atenção aqui nesse trabalhador que está subindo as escadas. Ele está subindo com algumas plantas aqui, alguns projetos aqui na mão, né, sem o cinto de segurança, né, e ele acabou aí escorregando da escada. Teve uma queda aí bem considerável, né? Os trabalhadores aqui em volta estão tentando aqui socorrê-lo, né? Mas trabalhando aí de forma totalmente errada. Tanto na escada a gente viu dois acidentes, né? Escada fixa e escada móvel. E a classificação das escadas, como que fica? Para fins de aplicação desse anexo, as escadas de uso individual podem ser classificadas como escada fixa vertical, escada portátil, de encosto fixo ou extensível e escada portátil autossustentável. As escadas de uso individual não compreendidas na classificação previstas no item 3.1, né, que a gente acabou de ler, não se excluem da aplicação dos requisitos gerais previstos no item 5.1 desse anexo, que em breve a gente vai ver. Vamos ver aqui primeiro a classificação das escadas. Então, eu tenho aqui a típica escada aqui fixa vertical, né? Lembrando que essas escadas aqui elas devem ter o guarda-corpo aqui, né? A proteção. Eu tenho uma limitação máxima aqui que eu preciso ter os lances dela, né? Isso daqui é só um exemplo de uma escada fixa vertical. Notem aqui que eu não estou demonstrando a altura, as dimensões dessa escada. É só por questão de ilustração, né? Como que é uma escada para quem tem confusão, faz confusão na hora de classificação. Então, esse daqui é um modelo de escada fixa vertical. Essa aqui é uma escada portátil de encosto, né? Aqui tem os montantes, os degraus. Aqui ela tem um dispositivo aqui antiderrapante. Aqui temos uma escada portátil extensível, né? Ela estende, ela abre. E aqui também temos a escada portátil autossustentável, né? Em formato de A, né? Ela abre e ela tem aí também um limitador. Então, esses aqui são os modelos de escadas, né? Lembrando que esse daqui não é um modelo, a escada fixa vertical, não é um modelo padronizado, né? É só uma forma aí de ilustrar, né? E fazer a classificação das escadas. No planejamento do trabalho devem ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia: medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir meio alternativo de execução. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade da execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado, né? E como que é feito esse planejamento, né? Como que são feitas, como são aplicadas essas medidas aí.
primeiro na análise de risco, né, uma aplicação de uma matriz de risco, a análise preliminar de risco, as permissões de trabalhos, né, e estudo do ambiente, porque essas medidas aí nem sempre vai ser possível evitar o trabalho em altura, né, mas sempre que possível deve ser evitado, mas nem sempre é possível evitar o trabalho em altura. Planejamento e capacitação. A utilização da escada como meio de acesso ou como posto de trabalho em altura deve ser precedida de análise de risco, em conformidade com os itens 35.5.2 da NR35, que nós acabamos de ver aqui. Temos dois exemplos de aplicação de escada aqui. À esquerda, a gente está vendo um trabalhador não tem condições ergonômicas no trabalho, ele está trabalhando aqui no final, no penúltimo degrau, oferecendo um risco de queda. Um exemplo, né, onde é possível evitar o trabalho em altura, então ele desceu da escada, está fazendo trabalho no mesmo nível do piso. E aqui um outro trabalhador, né, usando uma escada vertical fixa, né, pode ver que não tem proteção nenhuma, ele também não está utilizando nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Então, esses itens aí devem ser observados na análise de risco, né? E considerar adicionalmente o tipo de equipamento de acesso mais adequado à tarefa, considerando segurança e ergonomia. A escolha da escada utilizada como meio de acesso fixo deve atender a seguinte hierarquia, né? O que é hierarquia? Vamos aqui uma matilha de lobos, né? A matilha segue quem aqui? Segue o líder, né? Então segue uma hierarquia. Para escadas de uso individual, deve obrigatoriamente ser seguida essa seguinte hierarquia: acesso diretamente do nível do solo ou do piso. Se eu não conseguir, da rampa ou escada de uso coletivo, ou escada de inclinação elevada, ou ainda escada fixa vertical, né? Então, isso daqui é obrigatório a gente seguir essa hierarquia. Acesso por solo, piso. Em segunda opção, rampa ou escada de uso coletivo. Em terceira opção, escada de inclinação elevada. Em quarto plano aqui, utilização de escada fixa vertical. Tudo isso para evitar, né, acidentes de trabalho. Aqui é uma foto real de um trabalhador que acabou perdendo a vida, né, por causa de uma queda em altura, uma queda de escada. Utilização de escada fixa vertical de uso individual só pode ocorrer em caso de comprovada inviabilidade técnica de outros meios de acesso. A capacitação. Quando da utilização de escada de uso individual, como meio de acesso ou como posto de trabalho, para trabalho em altura, o trabalhador deve ser capacitado de acordo com o conteúdo previsto no item 35.4 da NR35. Deve ser incluída na capacitação prevista no item anterior a utilização segura de escada de uso individual. Nós vamos ver esse conteúdo na NR35.4. Então, primeiro a gente vai falar aqui de autorização, capacitação e aptidão. Todo trabalho em altura deve ser realizado por trabalhador formalmente autorizado pela empresa. Então, a empresa precisa emitir, né, um modelo de documento, né, onde esteja expressamente ali que o trabalhador está autorizado para realizar o trabalho em altura.
e considera esse trabalhador autorizado para trabalhar em altura aquele cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar as suas atividades. Então, seguir sempre aí o que manda o PCMSO, a NR7, né, de acordo com o médico coordenador do PCMSO, seguir os exames complementares, né, passar por exame periódico e constar no exame periódico apto para trabalho em altura, né? Isso muito importante aí. O treinamento inicial com carga horária de 8 horas, né, a carga mínima de 8 horas, deve ser realizado antes de o trabalhador iniciar a atividade e contemplar normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. Lembrando aí que são várias normas que se aplicam, né, ao trabalho em altura, não somente a 35. Análise de risco, né, como a gente já comentou, deve ser feita uma análise de risco de acordo com o ambiente de trabalho. Cada ambiente de trabalho, cada local de trabalho muda o cenário de um local para o outro. Então, deve ser realizada a análise de risco de forma individual para cada tipo de trabalho. Condições impeditivas, né, no próprio ambiente de trabalho. Essas condições podem ser climáticas, podem ser durante as inspeções, né, devido à falta de proteção individual, de proteção, até proteção coletiva, sistema de proteção individual ou coletivo contra quedas, os riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, né, como aí também espaços confinados, que às vezes estão inerentes aí ao trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, né? NR18 também, como outro exemplo. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, então de forma a proteger coletivamente todos os trabalhadores. O EPI adequado para o trabalho em altura, né? A sua seleção, né? Muito importante aí, a seleção ser realizada por um pessoal técnico, né? Pelo SESMIT, pelo Departamento de Segurança aí da empresa, por um profissional, né, qualificado para isso. Inspeção periódica, inspeção inicial, inspeção diária, né? Os equipamentos aí para trabalhar em altura devem ser inspecionados diariamente antes de iniciar as atividades, né? Antes de iniciar as tarefas. Conservação, né? Os equipamentos devem ser conservados. E limites de uso, limitação de usos, né? Os trabalhadores devem saber sobre os acidentes típicos em trabalho em altura e também condutas em situações de emergência, incluindo noções básicas de técnica de resgate de primeiros socorros, né? Um exemplo aqui, assim consta que o trabalhador aí está capacitado. Os treinamentos devem ser ministrados por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sobre a responsabilidade do profissional qualificado ou legalmente habilitado. Então, um exemplo aqui de como o instrutor ter proficiência e comprovar essa proficiência, né? Trouxe um exemplo aqui, o meu curso técnico de segurança do trabalho, o curso superior de engenharia mecânica, a especialização em engenharia de segurança do trabalho, né, os treinamentos realizados, né, desde a data de publicação da NR35, que foi em 2012, são maneiras aí, são formas, né, de comprovar a proficiência, né, do instrutor de trabalho em altura. E também cursos complementares de instrutor, né? Várias instituições aí oferecem aí cursos específicos para instrutor de NR, assim como de NR35. Requisitos gerais. A escada de uso individual deve atender a um dos seguintes requisitos: ser certificadas conforme normas técnicas, né, a BNT,
ser fabricado em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes sobre responsabilidade de profissional legalmente habilitado, ou ser projetada por profissional legalmente habilitado, tendo como referência as normas técnicas, né? A gente tem aí o selo de inspeção em escadas aí, né, emitido pelo Inmetro. Então, ao fazer a aquisição de escadas, ao uso de escadas, sempre faça a opção por escadas homologadas, né? Escadas que atendem à legislação. A escada de uso individual deve resistir às cargas aplicadas, ser construída com materiais e acabamento que não causem lesões ao usuário durante o uso, ser submetida à inspeção inicial e periódica, né? O início é quando da aquisição dessa escada e também inicial antes de iniciar as atividades e ainda uma inspeção mais minuciosa periodicamente. Se construída de madeira, as peças devem ser aplanadas em todas as suas faces, né? Ela tem que ser lisa, né? Para não oferecer ali risco de corte, de farpas ali pegar no trabalhador. Em caso de aplicação de revestimento, esse deve ser transparente, facilitando visualização de defeito e imperfeição. Então, se eu tenho uma escada de madeira, né? Eu não posso pintar a escada de uma cor ali escura, né? Um azul escuro, né? Preto, verde escuro, de forma que essa pintura, né, esconde ali imperfeições, né, ou defeitos na escada. A escada de uso individual deve ser usada por uma pessoa de cada vez, exceto quando especificado pelo fabricante ou projetista o uso simultâneo. A escada de uso individual deve ser retirada de uso quando apresentar defeitos ou imperfeições suscetíveis de comprometer o desempenho. Quando suscetível de recuperação, a escada de uso deve ser reparada pelo fabricante, ou por empresa especializada, ou por trabalhador capacitado. Após reparada, a escada deve ser liberada após inspeção do responsável. Então, tenho aqui acessórios, né, para fazer substituição de peças aí que estão danificadas. E um exemplo aqui de etiqueta de inspeção, né? Depois que a escada passou por uma reforma, né, por profissional capacitado, foi feita a inspeção inicial, então é colocada ali a etiqueta nessa escada para comprovar, né, as condições iniciais ali e toda a inspeção realizada antes do início das atividades. Requisitos específicos. Escada vertical, fixa vertical de uso individual. Deve, quando externa, ser construída de materiais resistentes a intempéries. Então, a gente está vendo uma escada externa aqui, né? Ela tem aqui o guarda-corpo, né? Tem os montantes para cima aqui do telhado. Mas lembrando, né? Ela está exposta aqui, atrás aqui dessa imagem tem um céu azul, então ela está exposta aí, né? A sol, a chuva, né? Todos os efeitos climáticos aí, e esses efeitos, né? Eles podem influir com o tempo, né? Nas condições aí de segurança da escada. Então, essas escadas devem ser inspecionadas periodicamente. E o material, né? Ele deve ser resistente a exposição a esse tipo de clima. Ter largura entre 40 centímetros e 60 centímetros. Quando eu falo de largura, é aqui, lembra que a gente viu aqui é montante, aqui é montante. Então, isso aqui é largura, tá? É a distância do começo do degrau até o final do degrau aqui. Então, tem que ter entre 40 e 60 centímetros. Espaçamento entre degraus deve ser de 0,25 metros, né? 25 centímetros e 30 centímetros. Esse espaçamento aqui, né? É de um degrau até o outro. Então, deve ter de 25 até 30 centímetros. Ter corrimão ou continuação dos montantes ultrapassando o piso superior ou a plataforma de descanso com altura de 1,10, que é o que tem aqui, né? Entre 1,10 e 1,20, é o exemplo desse modelo aqui.
Estar distanciada da estrutura em que é fixada no mínimo de 15 centímetros. Essa distância entre a parede e os montantes aqui, o degrau da escada. Possuir sistema de proteção contra quedas, o SPQ, em conformidade com o disposto no item 35.6 e demais subitens da NR35. Então, essa escada aqui, por mais curta que ela pareça, ela deve ter aqui um sistema de proteção contra quedas. Possuir projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, considerando dimensões, resistência, segurança nos acessos e SPQ, que é o Sistema de Proteção contra Quedas selecionado. Vamos ver um exemplo aqui. O trabalhador está subindo, né, essa escada. A gente viu um modelo da escada que a gente viu no slide anterior. Aqui ele está subindo de forma incorreta, né, porque ele está fixando os dois talabartes no mesmo degrau. Então, sempre que for subir, fazer ascensão, descensão, né, subir ou descer da escada, um talabarte fixado em degrau diferente. Ainda requisitos específicos, né? Quando externa, deve ser construído materiais resistentes às intempéries, como a gente viu aí. Escada fixa de uso vertical tem largura entre 40 e 60 centímetros, essa largura aqui que a gente comentou. Requisitos ainda específicos, né? O espaçamento entre os degraus. Aí está aqui o espaçamento entre os degraus. Corrimão, né, dos montantes ultrapassando o piso superior. Estar distanciada da estrutura que é fixada, no mínimo 15 centímetros. Esse distanciamento aqui, como a gente comentou, do montante aqui, do degrau, até a parede. Possuir sistema de proteção contra quedas. Então, tem aqui, né, a montagem de uma linha de vida. O ponto de ancoragem aqui da linha de vida, né? Lembrando que essa linha de vida aqui ela é feita com um cabo de aço. Aqui dá para observar de forma mais clara, né? Esse cabo de aço ele deve ter uma montagem padrão de acordo com a NBR específica, né? E a forma correta, né? Que eles estejam todos para o mesmo, voltados todos para o mesmo parafuso, né? Das abraçadeiras estejam voltados aqui todos no mesmo sentido, né? Nunca sentido contrário do final do cabo, nem fazer intercalado. Aqui montado corretamente, aqui um paradigma lateral. Aqui nós temos ainda aqui um sistema de ABS, né? Absorção de energia na linha de vida. Um exemplo de cada escada marinheiro, essa aqui sim, né? Ela tem o apoio lateral aqui, né? Ela tem o suporte lateral, ela tem os intervalos aqui, mínimo, né? Entre os lances. Aqui mais modelos aqui de adequação. Essa adequação aqui, ela está atendendo um ponto da norma, né? Ela atende aqui esse ponto de ancoragem, tem aqui o cabo de aço, ele atende a questão de ancoragem, né, da linha de vida. Ele tem uma linha de vida aqui para colocar o trava-quedas. Porém, né, os montantes aqui eles não estão ultrapassando, né, o que exige a norma depois aqui da altura máxima aqui do telhado. Possuir projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, considerando dimensões, resistência, segurança nos acessos e SPQ selecionado. Então, a escada fixa de uso individual deve ser projetada por profissional legalmente habilitado. Quando nós falamos de profissional legalmente habilitado, é aquele que tem formação específica na área e também registro no conselho de classe para ser legalmente habilitado. Aqui um exemplo de projeto, né, para uma escada. Ela deve ser projetada, deve constar aqui, né,
na linha de vida a especificação técnica, né, os testes de arranque realizado nos pontos de ancoragem. Nas escadas fixas verticais, utilizadas somente no meio de acesso já instalada ou cujo projeto de instalação na data de entrada em vigor desse anexo já se encontre em fase de execução. A análise de risco prevista no item 4.1.1 deve avaliar a compatibilidade da instalação do sistema individual, do sistema de proteção individual contra quedas. Na hipótese, né, do subitem anterior, em caso de comprovada incompatibilidade da instalação do SPIQ, atestada por profissional qualificado ou por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, pode ser dispensado o requisito previsto no item F do subitem 5.2.1.1. Escada fixa vertical de uso individual com mais de 10 metros de altura deve ter plataformas de descanso. Então, lembra que a gente viu a primeira imagem lá de uma escada fixa de uso vertical? Né? Eu não falei as dimensões, né? Não falei o comprimento dessa altura da escada. Mas aqui, nesse item da norma, já está deixando bem explícito, né? Que ela deve, acima de 10 metros, deve ter plataformas de descanso, assim como tem aqui. A distância entre duas plataformas de descanso deve ser no máximo de 6 metros e ainda, né, cumprir esse intervalo aí de 6 metros entre uma plataforma de descanso e outra. Ainda sobre escada portátil uso individual, a seleção do tipo de escada como meio de acesso e posto de trabalho deve considerar a sua característica, tá? E se a tarefa a ser realizada pode ser feita com segurança. A escada portátil deve ter seu uso restrito para serviços de pequeno porte e acessos temporários, não é acesso fixo. Durante a subida e descida das escadas portáteis, o trabalhador deve estar apoiado no mínimo em 3 pontos. O que são esses 3 pontos, né? Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Então, eu trouxe aqui esse item da NR35, né, para a gente comentar aqui a respeito dos 3 pontos. Aqui tem um trabalhador, ele está usando aqui os 3 pontos. Né? Ele está numa escada, porém ele está usando os 3 pontos, porque ele está segurando. Está com os 2 pés fixados e está segurando na janela. Esse outro trabalhador também, ele está subindo de forma correta, né? Está subindo aqui, está com o pé apoiado em cada degrau e mais um apoio aqui da mão, sempre com 3 pontos. Aqui esse trabalhador está usando aqui apenas 2 pontos, né? Então, esse trabalhador aqui, ele está mais suscetível a um risco de queda, porque ele pode perder o equilíbrio e não tem como se segurar ali na escada. Lembrando que esse princípio vale também para máquinas e equipamentos, né? O glossário aqui, contato de 3 pontos, manter apoiados os 2 pés e uma mão na escada, ou 2 mãos e um pé. Então, enquanto eu estou tirando um pé de um degrau para passar para outro, eu tenho que estar com as 2 mãos segurando para manter os 2 pontos aí, né, de apoio, ou contato de 3 pontos. Vamos ver o que vai acontecer nesse acidente aqui. O trabalhador, a pessoa está subindo aqui na escada de chinelo de Havaianas, né? Olha, essa pessoa não estava nos últimos degraus aí, né? Parou um pouco antes, dá para ver, né? Onde que caiu, que ele caiu com o pé ali. A escada aparentemente tem um material antiderrapante, né? Na base.
porém ele acabou sofrendo aí uma queda. Agora vamos ver esse outro vídeo. A escada não suportou, né, o peso e acabou aí rompendo. O trabalhador acabou tendo uma queda aí. A organização deve possuir procedimento operacional de uso e manutenção das escadas portáteis de uso individual. As escadas portáteis devem possuir marcação sempre visível com dados do fabricante. A marcação do fabricante não se aplica à escada portátil de uso individual fabricada sob responsabilidade da próxima organização. Então, a organização pode fabricar ali uma escada, né? E não se aplica a esse item. Nós temos aqui um exemplo de especificação técnica, né? Degraus de formato D, né? Que dão um maior conforto na execução das tarefas, né? A quantidade de degrau aqui é 19 dessa escala. Carga de trabalho 120 kg, né? Então, lembra que a gente viu um item lá falando sobre a quantidade de trabalhadores na mesma escala? Então, é impossível trabalhar mais de um trabalhador. Né? Às vezes tem um trabalhador aí com 90, 80 quilos, né? Não vai achar outro aí com 40, com 50. Então, né, escada para uso individual, não para mais de um trabalhador. Dimensões aqui padrão, né, da norma, 6 metros e 3,65 fechada. Com a etiqueta, aqui com a etiqueta, constando as informações técnicas, né, principalmente aí a carga de trabalho, né, que seria o peso do trabalhador. Procedimento operacional de uso e de manutenção da escada portátil de uso individual deve conter, né, orientações básicas para o uso e manutenção, número máximo de usuários, né, como a gente comentou aí, né, no slide anterior, a carga máxima suportada, as limitações de uso. Então, tudo isso deve estar constado aqui no procedimento, né, procedimento operacional de uso e também de manutenção da escada portátil. Nós temos alguns paradigmas do uso de escada, né? Uma escada extensível, né? Uma escada de uso individual, ela é extensível, né? Porque ela se estende aqui, né? Ela tem, por obrigação de norma, que ela tem um limitador, né? Para limitar a abertura dela. Um outro modelo de escada extensível. Esse modelo aqui, diferente do anterior, ele está aqui fixado, né, num ponto aqui de ancoragem, né, para a escada. Esse outro modelo aqui também, ele está sustentado aí num ponto de fixação para a escada. A marcação da escada portátil de uso individual deve conter no mínimo identificação do fabricante, nome empresarial e CNPJ, mês e ano de fabricação ou série, peso da escada, indicação da inclinação de uso seguro, quando não for óbvio, devido à construção e projeto, carga máxima suportada, isolamento elétrico se houver. Lembrando aqui, né? Entra em vigor a partir de 4 de janeiro de 2027. Então, é um prazo maior aí para os fabricantes de escada se adequarem. Um modelo padronizado aqui, né, de etiqueta de escada. O modelo está bem completo, né? Peso máximo, data de fabricação, garantia. A escada portátil de uso individual deve ser apoiada em piso estável e possuir bases, né, as sapatas da escada antiderrapante ou outra medida que impeça o seu escorregamento. Então, aqui um modelo aqui de uma escada já com
aquelas bases aqui, né, com a sapata antiderrapante. E o próximo item aqui, no transporte de escada portátil de uso individual por meio de rack, deve-se garantir que ela seja acondicionada de forma a evitar danos à sua estrutura. Então, ela deve ser fixada, né, deve ser amarrada ali, né, fixada também com, além da própria estrutura do rack, fixada com corda para ela não se movimentar, não ficar trepidando, né, e não causar danos na estrutura, né, como está pedindo aqui ao item da NR, do anexo da NR. Escada portátil de encosto de uso individual. A escada portátil de encosto de uso individual deve ser selecionada considerando a carga estabelecida pelo fabricante ou projetista, de forma a resistir ao peso aplicado sobre o acesso ou execução da tarefa, e considerando o trabalhador e também equipamento e material, né? Porque o trabalhador não sobe sozinho, ele vai subir com ferramentas ali e muita atenção, muito cuidado aí, trabalhadores que sobem ali e apoiam a peça, o material que está em processo na própria escada. Isso é muito perigoso. Os esforços quando da utilização de sistemas de proteção contra quedas e situações de resgate. Escada portátil de encosto de uso individual deve ser inspecionada quando do recebimento ou liberação inicial para uso, antes do uso, periodicamente de acordo com recomendações do fabricante ou projetista, né? Ideal que a escada ela seja inspecionada toda vez antes do início das atividades. É vedada a colocação de escada portátil de encosto de uso individual nas proximidades de portas de circulação e aberturas ou vãos, exceto quando adotado medida de prevenção, né? Porque aí você está se expondo a riscos adicionais. O trabalhador que utilizar a escada dessa forma está se expondo aí, né, a riscos adicionais. Escada portátil de encosto de uso individual deve ultrapassar o nível superior no mínimo 1 metro quando utilizada como meio de acesso. Pelo menos 1 metro aqui, né, no nível superior. Jamais utilizar a escada dessa forma aí, né, perto de vãos, perto de portas, por conta de potencializar o risco de acidente. Escada portátil de encosto de uso individual deve possuir no máximo 7 metros de comprimento, né? Estamos falando aqui de escada portátil de encosto de uso individual. Máximo 7 metros de comprimento. Escada extensível portátil de encosto de uso individual. Quando se tratar de escada extensível portátil de encosto de uso individual, esta deve ser fixada em mais de um ponto e as guias e travas devem assegurar o travamento entre as partes deslizantes da escada extensível. Então, eu posso fazer essa fixação, né, da escada aqui num ponto, no próprio ponto de ancoragem, ali na presente, né, na estrutura. Posso utilizar cintas também, né, as cintas que a gente usa para trabalhar em altura, para poder fixar, e até mesmo cinta de elevação de carga, né, a gente pode utilizar para fixar a escada durante o uso. Na impossibilidade de fixação em mais de um ponto, a escada deve ser fixada em estrutura resistente e estável, pelo menos um ponto de apoio, preferencialmente no nível superior. Em situações especiais, em função da geometria do local, dos apoios da escada, de outras medidas de prevenção adotadas, em que a escada não puder sofrer deslocamento durante a execução dos trabalhos, pode ser dispensada a sua fixação, permanecendo nesses casos o trabalhador conectado a um sistema de proteção individual contra quedas, independente durante a sua utilização. Trouxe uma foto aqui, um paradigma, né? Aqui os trabalhadores eles têm que acessar aqui, colocar a escada aqui no lateral, acessar, abrir a portinhola, remover a escada, descer, remover a
escada do local, né? Colocar ela aqui para depois acessar com segurança. Escada extensível portátil de encosto de uso individual deve ser dotada de dispositivo limitador de curso, né? Utilizando o quarto vão a partir da catraca. Quando a escada extensível portátil de encosto individual não possuir dispositivo limitador de curso, a escada deve dispor de um mecanismo alternativo que assegure uma sobreposição mínima de 1 metro entre os lances quando estendida. Então, tem vários modelos aqui de escadas, né, com limitador de curso. Escada portátil autossustentável de uso individual, escada tipo A, né? A escada portátil autossustentável de uso individual deve ser utilizada somente com limitadores operantes na abertura máxima e nas posições indicadas pelo fabricante. O emprego de ferramentas e materiais para execução de serviços, quando da utilização da escada portátil autossustentável de uso individual, não deve comprometer sua estabilidade e, se apoiados na escada, devem ser protegidos contra queda acidental, né? Escada portátil autossustentável de uso individual deve possuir no mínimo 6 metros, né? A gente viu aí outro modelo de escada, né, de encosto até 7 metros, esse modelo aqui até 6 metros. Aqui para vocês alguns conceitos, né? Escada fixa vertical, portátil dupla, portátil extensiva. Um exemplo de uma escada encontrada durante uma fiscalização, né? Durante uma fiscalização de obra. A escada está colocada em cima aqui de madeira, foi apoiada aqui, né? Está apoiado sobre uma madeira. Imagina o risco que esse trabalhador não está exposto aqui. Bom, já que a gente viu aí, né, uma escada encontrada durante uma fiscalização de NR18, né, em canteiros de obras. Aqui eu vou citar uns trechos aqui da NR18 e a sua última atualização, né, pela portaria aí, número 9, de 2 de janeiro de 2025. Passarelas. É obrigatória a instalação de escada, rampa ou passarela para transposição de pisos com diferença de nível superior a 40 centímetros, como no meio de circulação de trabalhadores. A utilização de escadas e rampas deve observar os seguintes ângulos de inclinação. Para a rampa, ângulo inferior a 15, para a escada móvel, ângulo de 50 a 75, ou de acordo com as recomendações do fabricante. Para a escada fixa, tipo vertical, ângulo de 75 graus e 90 graus. As escadas portáteis de madeira não devem apresentar farpas, saliências ou emendas, assim como a gente viu aqui no anexo. A seleção do tipo de escada portátil como meio de acesso e local de trabalho deve considerar a sua característica a que a tarefa a ser realizada pode ser feita com segurança. A escada portátil deve ser selecionada de acordo com a carga projetada, de forma a resistir ao peso aplicado durante o acesso ou execução da tarefa. Ou a execução da tarefa. Considerando esforços quando da utilização de sistema de proteção contra quedas e considerando ainda situações de resgate. É proibido utilizar escada portátil nas proximidades de porta, áreas de circulação, aberturas e vãos em local onde haja risco de queda de objetos e materiais, exceto quando adotadas medidas de prevenção. Estruturas sem resistência junto a redes de equipamentos elétricos energizados. Então, são os riscos adicionais aqui que a gente já viu aqui no anexo 3 da NR35. No caso de uso de escadas portáteis nas proximidades de portas ou áreas de circulação, a área no entorno dos serviços deve ser obrigatoriamente isolada.
Lembrando que a isolação, né, se tiver veículos aí ou máquinas trabalhando próximo, a isolação deve garantir que essas máquinas, esses equipamentos, eles não invadam o isolamento. Porque, por exemplo, somente cone, fita zebrada não são suficientes para segurar aí, no exemplo aí, né, um veículo aí sem freio, um veículo desgovernado. As escadas portáteis devem ser usadas por uma pessoa de cada vez, exceto quando especificado no fabricante, como a gente viu no anexo 3. Durante a subida e descida de escada portátil, o trabalhador deve estar apoiado, de novo aqui, em 3 pontos. As escadas portáteis devem possuir sapatas, antiderrapantes ou dispositivo que impeça o seu escorregamento. As escadas de mão devem possuir no máximo 7 metros, né, de extensão, ultrapassar pelo menos 1 metro do piso superior, possuir degrau fixados aos montantes por meios que garantam a sua rigidez. É proibido o uso de escada de mão com montante único. A escada não deve ter seu uso restrito para serviço de pequeno porte e acesso temporário. Ela deve ter, né? Escada portátil dupla, cavalete, abrir ou alto sustentável. Então a gente viu aqui que o tamanho da escada, né? O comprimento, né? Sua extensão aí que a da 18 ela bate lá com da NR35 no anexo 3, né? Está pedindo aqui também para ultrapassar 1 metro do piso superior. Os degraus devem ser fixados, os montantes, né? Garantir a rigidez. Proibido o uso de escada com montante único, né? Porque é muito arriscado aí o trabalho nesse tipo de escadas. Então é proibido pela NR18 escada com montante só. Um exemplo aqui de escada de encosto e a escada aqui à nossa esquerda, né? A escada com um montante único, né? O montante fica no meio ali dos degraus. Esse tipo de escada é proibido de acordo com a NR18. As escadas duplas devem possuir no máximo 6 metros de comprimento quando fechadas, ser utilizadas com limitadores de abertura operantes nas posições indicadas pelo fabricante. Ter a estabilidade garantida quando da utilização de ferramentas e materiais aplicados na atividade. As escadas duplas devem ser utilizadas apenas na realização de atividades compatíveis, sendo proibida a sua utilização para transposição de nível. Nesse slide aqui, tem um vídeo de um treinamento. Você vai poder verificar aí o erro que o instrutor cometeu e também o aluno não se atentou, né? No caso, essa moça aí, ela acabou subindo, ela estava utilizando uma escada de uso individual, né? Então ela estava subindo com a escada e tinha uma linha de vida ali fixada, ela estava subindo com um trava-quedas. Mas aí detalhe vocês vão ver no final do vídeo. O trava-queda estava invertido, né? A hora que o instrutor pede para ela se sustentar ali no trava-quedas, né? O trava-quedas estava montado de forma invertida, né? Então ele não teve ação nenhuma ali na hora de apoiar, de fazer um ponto de ancoragem ali. Aí a moça acabou caindo da escada.
Então, ali, infelizmente, né, a pessoa que estava fazendo treinamento de NR35 acabou sofrendo ali seriamente, né? Acabou tendo uma queda aí de uma altura considerável. Então, é importante aí, nunca inverter trava-quedas, né, de corda para cabo, nem de cabo para corda. Vamos ver a utilização dessa escada aqui, uma escada tipo autossustentável. Notem que o trabalhador está aqui no último degrau. Então aqui o trabalhador perdeu totalmente o equilíbrio, né? Ele perdeu o equilíbrio porque ele estava no último degrau e acabou sofrendo aí uma queda. Aqui o uso de escadas com riscos adicionais, né? Risco provavelmente é um espaço confinado, provavelmente deve ter risco biológico aí também, então vários riscos adicionais aí no uso de escadas. Riscos adicionais aí na utilização de escadas, né? Riscos adicionais aí, a gente não vê sinalização, identificação ali do trabalhador, além de proximidades ali, né? De instalações elétricas, né? Mexendo num quadro elétrico ali, provavelmente sem luva, sem uniforme padrão. Mais uma vez aí, trabalhador aí acessando um quadro, sem os EPIs requeridos, né, para a função e os riscos adicionais aí no uso de escadas. Muito importante lembrar e considerar aí na utilização de escada, tudo isso que a gente já viu, né, obedecer esses padrões da norma aí, também a gente, na análise de risco, contemplar como que vai ser o resgate, né? A gente planejar isso antes de realizar o trabalho, né? Perder um tempinho ali realizando o planejamento de se precisar resgatar o trabalhador ali, como que esse resgate vai ser feito, né? Lembrando aí que a gente não pode depender da única e boa vontade aí do SAMU, do Corpo de Bombeiros para realizar alguns tipos de resgate. A gente precisa constar isso na análise de risco e identificar como deve ser realizado, né, esse tipo de resgate, se houver necessidade em algum momento. Por boa prática, aqui nós temos a pintura, né, das escadas, né, onde, por exemplo, a cor vermelha indica degrau proibido, o amarelo é o nível mais alto e o verde, né, um passo seguro. Né? Lembrando que isso aqui é uma boa prática, isso aqui não vai impedir o trabalhador de subir. Né? Você simplesmente pintar o degrauzinho ali, de vermelhinho ali, você não está impedindo que o trabalhador acesse ali, né? Então é só uma boa prática que deve ser trabalhada nos funcionários, com muito DDS, com muito treinamento. Então, para finalizar, nós vimos aqui escada fixa vertical, escada portátil de encosto, escada portátil extensível e ainda a escada portátil autossustentável. Chegamos aqui ao final dessa apresentação, né? Então aqui a gente utilizou a última atualização da NR35, a última atualização da NR18. Lembrando aqui que isso daqui é um breve estudo, né? Ele não deve ser limitado. Então, espero que tenha ajudado você, né? Com suas dúvidas aí sobre o novo anexo, né? E busque mais fontes de conhecimento, né? E mais fontes para agregar todo esse conhecimento adquirido aqui ao decorrer
desse plano de estudos que a gente realizou. Meu nome é Rafael de Oliveira, sou engenheiro de segurança do trabalho da Consultec. Tá? Um abraço a todos, tudo de bom. Segurança é o nosso lema. No meio ambiente não tem dilema.